Senhor, que não há razão de viver se não for para te adorar e te fazer conhecido, Pai. Por isso, Senhor, torna os nossos ouvidos limpos nesse momento, a tua voz, para que possamos entoar esse louvor por dias e dias, dizendo que é bom parecer contigo e nós necessitamos, Senhor, aprender mais de ti e fazer a tua vontade, cumprir o teu íntimo. Em nome de Jesus, abre o nosso coração, torna fértil o nosso solo e que possamos produzir os frutos que o Senhor espera de cada um de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos falar então hoje sobre administração do tempo, que nós falamos muito. Eu não tenho tempo, o dia podia ter mais de 24 horas, e nós costumamos falar muito sobre que está tudo muito corrido, que não conseguimos. Então hoje eu meditei acerca desse assunto, e eu gostaria que quem puder, abra sua Bíblia em Provérbios 3, 5 e 6. Como usar o seu tempo. Esse é o tema de hoje, para essa parte. Como nós vamos usar o nosso tempo. Então, lá em Provérbios, amém? Provérbios 3, né? Provérbios 3, 5, 6 e 7. E eu, na liberdade de troca de algumas palavras, vou ler para nós. Amém. Dizendo assim: vamos usar nosso tempo confiando no Senhor de todo o nosso coração, não nos apoiando no nosso próprio entendimento, reconhecendo em todos os nossos caminhos para que Ele nos endireite. Amém. E que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, mas que venhamos a temer o Senhor, afastando-nos do mal, porque isso dará saúde ao nosso corpo e aos nossos olhos. Muitas vezes nós acordamos no dia a dia e nós acabamos achando que acordamos porque colocamos o despertador para tocar, né? E ainda tem gente que acorda chateado porque o despertador já, né? E o Senhor nos acorda todas as manhãs para que nós possamos trazer a vontade dele à existência. Não, pode continuar. Vamos sentar, né? Olha só, é que o Serifo é tão rápido, a gente acaba ficando em pé, ninguém senta no Serifo, mas tudo bem. Obrigada, irmão. Então, ainda sobre não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Durante o nosso dia, muitas coisas nos acontecem e às vezes nós procuramos a melhor forma de fazer algo, principalmente no nosso trabalho. E eu considero que o Senhor deve ser o centro da nossa vontade, o centro da nossa existência, no sentido de perguntar para Ele, inclusive, como desenvolver o trabalho do dia. Amém. Sabe, desenvolver essa consciência da presença do Senhor, não somente no momento da oração, que nós nos reunimos aqui, não somente quando eu chego em casa ou quando eu me levanto pedindo a proteção dEle, mas a consciência de que Ele nos dá todo o entendimento durante o nosso dia. Vamos abrir Eclesiastes 9:10, que eu quero falar sobre grandes coisas em períodos curtos. Quero falar de fidelidade. Eclesiastes 9:10. Sobre nossa fidelidade quando aparece algo. Está escrito assim: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então, às vezes a gente reclama. O ser humano, infelizmente, ele é dado a reclamar. Mas todas as coisas que nos vêm à mão, elas são dadas pelo Senhor. Amém. Porque nós sabemos que em tudo há permissão dele. Nós, às vezes, transformamos essas coisas em algo muito penoso. Mas por quê? Porque nós não buscamos ajuda nele, para desenvolver aquilo que Ele mesmo preparou para nós, né? E eu separei aqui o maior desafio de organização
do nosso dia, com base em focar, se concentrar no que é importante. Eu separei 5 coisas. Eu coloquei devocional, porque nós começamos, a maioria de nós pelo menos começa com devocional. Alimentos, alimentar-se direitinho, exercitar-se, descansar e estudar. São as coisas que a gente precisa focar. Entre todo o nosso dia, nós precisamos nos alimentar direito. Nós precisamos descansar. Nós precisamos nos exercitar. Acabamos de cantar, seria tão bom, né? Nós parecêssemos contigo, e nós somos tendenciosos a pensar só no plano espiritual. Nós temos que pensar como exemplos daqueles, eu sigo a Jesus, eu preciso ser exemplo de saúde, exemplo de vida, exemplo de alegria, exemplo de descanso. Eu preciso ser, principalmente dentro da minha casa, que é onde começa o nosso primeiro ministério. Nós precisamos dar esse exemplo dessas coisas, estudando, falando com Deus, para que nós possamos, alguém possa olhar em nós e dizer, tem algo diferente. Eu sempre costumo dizer, se nós não estivermos vivendo para as pessoas olharem para a gente e terem um desejo de conhecer a Cristo, nós estamos vivendo errado. Nós precisamos viver de forma que as pessoas digam, eu quero saber por que você é assim. Ou que você nem precisa falar nada, que ela busque porque viu algo diferente em você. E para terminar, eu quero que você abra comigo Provérbios, deixa eu saber aqui, Provérbios 24, versículo 4. Os nossos dias são corridos, né, como nós falamos, mas tem um negocinho aí que também colabora muito para que nós ficamos assim, né? A preguiça. Não podemos comer o pão da preguiça. E Provérbios 20, versículo 4 diz, o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha. A pessoa cai doente. Sabe que não pode comer certas coisas, né? E aí começa a culpar o Senhor. Meu Deus, o que eu fiz? Eu estou fazendo tudo na tua casa, mas você não está comendo direito, não está se alimentando, não está descansando, e vai colocar a culpa no teu pai. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor que ele disse que conheceu uma pessoa que mudou totalmente o estilo de vida dela por uma visão que ela teve. Ela teve aquela experiência de morte, e aí nesse momento ela pôde ver o que estava acontecendo e Jesus ao lado dela. E dizendo, todo mundo dizendo, mas era muito jovem, mas meu Deus, por que isso aconteceu e tal. E o Senhor falou para ele, você ainda está maldizendo meu nome. As pessoas não estão, mas porque eu te trouxe para cá. Você está todo mundo dizendo, o Senhor tomou para si muito cedo, eu não te tomei para mim. Não era esse o projeto. Você acelerou o processo não fazendo as coisas que você devia ter feito. Então, a gente, quando deixa de fazer aquilo que é plano do Senhor pra gente, além de acelerar o nosso processo de ir para perto dele, que todo mundo quer, mas tem um tempo certo, a gente acaba deixando que as pessoas digam, puxa, por que está acontecendo isso com a irmã lá? Né? Então a gente não pode dar esse destino para a nossa vida, para o Senhor. Nós precisamos viver de forma que o nosso comportamento, nossa vivência, glorifique o nome do Senhor. Tem um louvor também de Baruch que eu acho lindo, que ele se chama Cartas para o Mundo. Se a gente tiver tempo, eu gostaria que nós ouvíssemos, porque é desse jeito. Nós precisamos ser cartas para o mundo, escritas pelas mãos do Senhor e abertas, plenas, para que nós possamos sempre estar fazendo a vontade dele, com convicção e a certeza de que nós temos tempo suficiente para fazer toda a vontade, toda a perfeita vontade dele. Não podemos negligenciar, comer pão da preguiça, não deixar de fazer. Por quê? Porque ele nos dá o tempo certo para tudo. Amém? Amém. Essa é a palavra de hoje. Ontem eu estava dormindo, né? Quando chegou cedo, umas 5 horas, eu me acordei e comecei a ficar tonto, sonso, sabe? O que foi que eu ouvi ele? O que aconteceu? Eu fiquei tonto, eu olhava assim, parece todo... Aí fiquei, né?
fiz a minha necessidade no banheiro e tal, tranquilo, e fui. Aí depois saí. Tomei um banho, ainda fiquei todo. Eu digo, sabe o que é? Eu vou no médico. Aí fui lá, né? Mais 6 e pouco, fui pro médico. Cheguei lá, me consultar e disse, doutor, eu tô tonto e aí até botei o carro errado lá, porque eu tava com muita pressa, eu não sabia o que ia acontecer comigo, eu não sei, não sabe? Aí eu cheguei lá, então, o doutor passa um remédio para mim, aí não tem remédio. E agora? Não tem remédio, doutor, meio coisa. Aí eu disse, sabe uma coisa, eu vim para cá. Aí falei, cara, também, ele falou para mim ficar calmo e tal. Aí eu fiquei naquele negócio botando na cabeça. Quando eu cheguei, a enfermeira tirou toda a minha pressão, porque quando eu me acordo, eu tomo logo um remédio da pressão, de pressão, né? Negócio, para não deixar. Aí eu fiquei pensando, eu digo, porque eu acredito muito em mim mesmo que Deus é fiel na minha vida. Eu só penso assim, que Deus é fiel na minha vida. Que eu falei para a enfermeira, será que eu já vou? Eu digo, mas Deus é fiel, eu sei que soube que Ele é, entendeu? Porque a gente não pode também ficar desesperado. Só que na hora de eu dizer, doutor, não tenho remédio. Eu não falei nas épocas, todo mês ele recebe o dinheiro que eu pago, né? E aí? Mas eu sei que culpa não é dele também, culpa não é dele, eu sei disso, mas a gente tem que dar uma autoridade para ele ficar mais. Aí eu, Senhor, o que eu faço? Aí mandou para das mulheres, o Hospital das Mulheres. Aí eu fui com tudo, passei tudo que eu estava bem coisa, né? Com isso, será não vai acontecer nada comigo, não vai. Porque aí depois chegou um cara, eu ia estacionar aqui, aí chegou um amigo e disse, amigo, não estaciona aí que tu vai ser coisa que eu ia lá no médico, eu digo, cara, não tem tempo, é o jeito eu vim para o trabalho. Aí eu vim, aí comecei com a tenente e tal. Eu disse, meu Deus. E aí eu comi café e tal, mas eu tinha tomado remédio para pressão que eu tomo, né? Todo dia, tomo aí, tranquilo, eu digo. Mas sempre que eu penso que Deus é fiel e eu fico orando, agradeço muito todos os dias, não é só hoje, mas todos os dias agradeço a Deus, que Deus ele sabe o que faz na vida de cada um, porque eu acredito que tem gente assim, ó, diz que pressão não mata, mas mata, mas Deus sabe todos os momentos da pessoa, qual é o tempo que ele vai embora. Estou com 55, vou fazer 56 para o ano, e não sei, só Deus que sabe, e eu agradeço muito a Deus, sabe? Aí agora eu estou bem melhor, não fiz comi uma bolachinha e tal, mas eu acho que não foi nada disso não, eu não sei, mas eu agradeço muito a Deus. Aí eu penso assim, se todo que tem esse tipo de célula com a gente, oração, pedir para Deus, eu estou sempre, porque Deus é fiel. Amém. Tá bom? Obrigado. Amém.